quero o meu remédio, eu quero a pílula da felicidade, me dá logo, eu quero resolver. Não quero parar para pensar por que eu fiquei doente, entendeu? E aí virou essa medicina que eu falo que é clássica, tradicional, que é química, né? Quanto menos remédio, melhor? Ou, cara, tecnologia também ajuda demais na medicina, na saúde? Longevidade não é você se entupir de remédio, porque isso não é qualidade de vida. Se você não comer melhor, não dormir, né, não fazer às vezes o jejum, não fazer o exercício físico, não cuidar da sua emoção, do seu estresse, você vai desaguar em patologias, em sintomas, e isso vai diminuir sua expectativa de vida. Hoje eu recebo um homem que dedica a vida a integrar corpo, mente e espírito através da saúde. Autor, pesquisador, referência em saúde integrativa. Hoje, no Family Equity Show, Dr. Afonso Salgado. Dr. Afonso, PhD, Harvard, Estados Unidos, currículo maravilhoso, fala por si só. Mas o que chama atenção, para mim, acho que para todo mundo, é o caminho que você escolheu dentro da saúde. O que eu queria saber aqui para a gente começar o papo de hoje? O que te motiva a fazer o que você faz? O que te motivou a buscar esse caminho? O que te motiva todos os dias? Bom, primeiro, obrigado, né, Rodrigo? Segundo, eu me lembro que minha avó era japonesa, do lado da minha mãe. E minha mãe dava aula, a gente entrava no estado de São Paulo com 7 anos na escola, e a minha avó japonesa, ela, claro, tinha dores nas costas e ia num acupunturista, no interior de São Paulo, onde eu nasci, em Presidente Prudente. E foi o primeiro contato que eu vi, aquele senhor de branco colocando umas agulhas, aqueles copinhos que fazia sucção e dava umas ervas e saía toda aquela japonesada contente e tal. E aí eu falei assim, não é possível, que coisa linda que é isso aí, né? Eu falei, então, me despertou muito a parte médica. E eu me lembro também do meu pediatra, como eu achava assim lindo a maneira que ele atendia as crianças, dava atenção para os pais, né? Eu falei, não, um dia eu quero fazer alguma coisa da área médica. Então esse foi o despertar, foi o início, né? Depois, claro, é uma longa história, mas esse foi o começo, Rodrigo. E o que foi, assim, você lembra de algum momento, a gente estava falando antes aqui, né, do clique, você estava falando do clique de um livro e tal, e eu me lembrei que a primeira palestra que eu e a Adriana a gente escreveu chamava O Clique. A gente escreveu uma palestra para rodar o Brasil. E era justamente isso, sabe? A gente entende que tem alguns momentos que, sabe, que vira a chave, que você fala, nossa, cara, é o clique que dá. Você lembra de algum momento que deu um clique assim, que você fala, cara, não, é esse o caminho que eu vou seguir? Porque tem um caminho mais tradicional, tem um caminho mais integrativo. Na verdade, o que é tradicional e o que é integrativo? Queria perguntar isso para você. Então, na verdade, todo mundo fala assim, a medicina correta é a medicina tradicional, a medicina clássica. Mas, na verdade, Rodrigo, o que nasceu primeiro são a medicina ancestral. Uhum. Então, a acupuntura tem milhões de anos, né? Então, eu lembro que uma vez a gente passava dicas da vovó. Então, que dava chá, toma isso aqui, né? Passa isso aqui, esfrega aqui água com sal. Então, a medicina tradicional, ela foi assim, foi um lobby grande, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde as faculdades de medicina começaram, né, a ser patrocinadas por grandes laboratórios farmacêuticos, e aí virou essa medicina que eu falo que é clássica, tradicional, que é química, né, dos medicamentos. E a medicina complementar e integrativa, que não substitui a tradicional, é aquela que é mais natural. Então, existem essas duas medicinas, né, até hoje. Só que eu falo que a medicina mais antiga é a natural, porque a gente não tinha medicamento, né, só tinha água, só tinha calor, só tinha ervas, né, etc. E aí hoje a gente está num mundo muito recente de medicamento, de cirurgia, etc. E qual que é o raciocínio, assim? Quanto menos remédio, melhor? Ou, cara, a tecnologia também ajuda demais na medicina, na saúde, né, na ancestral? Como que funciona isso, assim? Porque a gente sabe que hoje tem muita gente, né? Eu sou 100% contra a vacina. Contra qual vacina? Não, todas, porque todas vão matar você. Tem muito extremismo no sentido de não de ter razão naquilo que fala, mas de comprar uma briga, né? É assim com medicamento também. A gente sabe, óbvio, né? É um lobby, uma indústria gigantesca, mas eu queria que você trouxesse para mim assim, qual é a visão da saúde integrativa em relação a remédios? Tá. Então, normalmente, é o que eu falo, eu sempre gosto de ser mais equilibrado. Sabe por quê? Porque tem hora, você está lá com o teu filho e ele está com uma infecção de garganta, febre alta, pode convulsionar, sabe? É indiscutível, você tem que tratar.
E graças a Deus nós temos a medicina clássica que já me salvou minha esposa, né, com câncer, eu, né, você sabe, quase morri de Covid. Então não dá para brincar. Eu não gosto de pessoas extremas, sabe por quê? Porque você, quando vai só para um lado, você corre o risco de perder tempo ou deixar sequelas, né? Então, por exemplo, vacinas. Tem vacinas que são obrigatórias e elas já estão comprovadas cientificamente que elas ajudam, né? Mesma coisa em relação a medicamento. Tem hora que você precisa 7 dias, 10 dias tomar um antibiótico, né? E isso é necessário. Depois você compensa, então toma um probiótico antes e 2 horas depois. Então, quando você junta as duas medicinas, elas são altamente complementares. Isso que eu chamo de integrar. Integrar o que é tradicional e que é clássico àquilo que é natural. Que aí você equilibra e aí você vai ter o organismo, né, que vai estar balanceado, né? Você acha que as pessoas foram educadas a tratar o sintoma e não a causa? Perfeita pergunta, sim, porque eu até brinco com todo mundo que chega para mim e fala assim, não, hoje eu tive uma desfibrilação atrial, fizeram, né, a ablação cirúrgica, e eu falo assim, na medicina integrativa eu vou perguntar, por que você teve uma fibrilação atrial? A medicina clássica, ela busca diagnóstico, sintoma e trata do sintoma, e nem sempre tratar do sintoma é tratar a causa, é o que a gente pensa, né? Então buscar a causa tem que fuçar na tua história, né? E qual é o maior erro que você acha assim que as pessoas cometem quando elas querem ser saudável? Porque assim, esse papo nosso aqui, a gente conhece já há muito tempo, você cuida da nossa família e a gente busca longevidade, né, viver mais e melhor. A humanidade ela está caminhando para isso, né? Acho que o índice de mortalidade vem aumentando. O índice não, né? Fugiu a palavra. A taxa de mortalidade. De mortalidade. A idade que a pessoa morre. Fugiu, me deu branco da palavra. Mas enfim, a expectativa de vida vem aumentando. E a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara do que funciona realmente, né? Do quanto o estilo de vida impacta na vida das pessoas, o quanto o estresse impacta na vida das pessoas. E quando alguém fala assim, não, doutor Afonso, agora eu vi aí, eu assisti o podcast, eu vi tudo ali, daqui a pouco a gente vai mostrar uns aparelhos aqui, o pessoal vai ficar doido, mas eu quero cuidar da minha vida, eu quero viver 120 anos. Quero viver 120 anos, quero melhorar minha vida, quero ser saudável, quero cuidar disso, quero usar esses aparelhos que vocês usam e tal. Qual o maior erro que a pessoa, quando busca isso, ela comete, na sua opinião? Qual é o olhar que ela tem que ter para longevidade e qualidade que às vezes ela não tem? Como é que você enxerga isso? Eu vejo pessoas assim, né? Não quer dizer que se você só se dedicar a um estilo de vida, né? Mas às vezes você não cuidar da sua emoção, como você falou, não cuidar do seu estresse, é tudo um conjunto, é uma caixa de ferramentas, né? Então eu vejo muito que a medicina clássica, antigamente a pessoa morria com 30, 40 anos, olha só, 60 era velho, hoje eu vou fazer 62, não me acho nem um pouquinho velho. Então longevidade não é você se entupir de remédio, porque isso não é qualidade de vida, né? E existe tanto que aqui nos Estados Unidos existem sociedades americanas de estilo de vida. Tem, né, um curso que eu fiz em Harvard, que é isso, é uma das sociedades mais fortes, onde eles juntam o equilíbrio entre corpo e mente. Então, se eu preciso tomar um remédio porque eu estou hipertenso, vai ser temporário, porque a medicina clássica fala, você tem que tomar isso o resto da vida. Não, isso eu também não concordo, porque eu já vi muita gente que reverteu. Mas se você não comer melhor, não dormir, né, não fazer às vezes o jejum, não fazer o exercício físico, não cuidar da sua emoção, do seu estresse, você vai desaguar em patologias, em sintomas, e isso vai diminuir sua expectativa de vida. Então, eu penso que tem que ser tudo em equilíbrio. Por isso que a gente tem wearables que vão checar você 24 horas e eu falo, opa, dormi mal essa noite, amanhã eu compenso dando uma corrigida com equipamentos, com suplementos, com uma comida mais leve e assim por diante, igual vocês ensinam dentro da academia do jejum. Eu não posso quebrar um jejum, comendo aí, né, uma mesa farta. Tem todo um protocolo e experiência, né, acadêmica em cima disso. Só, você falou dos medidores e tal, você usa anel, você usa tudo, né? Mas a gente usa também. Só que está causando muita discórdia nos relacionamentos, Afonso. Recebi essa mensagem hoje, ó. Aqui, ó.
today. Aí a mensagem da Adriana mandando um print do pico de estresse dela. Aí ela só botou embaixo: o horário que você me estressou. Olha aí. É mole. É mole. Horário exato que você me estressou. Pronto. Aí agora ela monitora o horário. E sabe como é que ela faz? Ela olha o pico de estresse, abre o sistema de câmera de casa e olha qual foi o momento daquela hora exata do pico de estresse, o que estava acontecendo na casa que ela ficou estressada. Você acredita? Isso é bom, só que eu falei para ela, pelo amor de Deus, não vai ficar neurótica com isso também, de querer olhar tudo. Mas ela começou a entender, agora falando sério, que existem algumas coisas específicas que causam um estresse nela, bizarro, monstruoso, que ela não detectava antes. Sim, que era inconsciente. Exato. Isso é maravilhoso. E os medidores começaram a mostrar isso. Então isso é incrível, cara, incrível, incrível. E o nosso corpo, ele fala o tempo todo, né? Fala. E isso que você falou, inclusive, foi uma excelente colocação. Outro dia eu peguei um senhor aqui de Tampa e ele veio para mim, eu falei, deixa eu ver teu estresse, porque eu gosto de eles mandarem para mim o tracking, né? Aí eu falei, o que aconteceu no domingo aqui? Você devia estar relaxado. Ele falou, rapaz, meu time perdeu, eu fiquei doido. Então subiu e ele usa aquele lingo para ver glicose. Sim. Então esses equipamentos, Rodrigo, eles nos ajudam muito a saber, opa, você não comeu nada, que nem eu peguei um cara que faz construção aqui, às 6 da tarde ele chegava, 5, ele começava a responder para os seus gerentes. Ele ficava tão nervoso, sem comer, a glicemia subia. Então o que eu vou dar para ele de suplemento? Cara, você tem que agora tomar adaptogênico para você acalmar perto das 5, 6 horas, para você não explodir. Então o coração dele aumentava e dava estresse e não tinha recovery. Então, e tem ao outro lado, é o que você falou, pessoas que ficam tão, vamos falar assim, dependentes do equipamento, do monitoramento, que acabam ficando, né, bitoladas. Então essas pessoas não podem usar. Eu falo, não usa não, porque você vai ficar... Vai ficar doida. Não, a Adriana não pode encontrar com você. Ela encontra com o Afonso, ela chega em casa, precisamos comprar esse aparelho aqui agora. Fiz a compra de um capacete X, do óculos Y, do aparelho... Eu falei, calma. Pergunta se usa. Usa uma vez, cara, uma vez no mês ali, mais ou menos. Tem coisa lá que já tá com teia de aranha. Mas faz muita diferença, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os aparelhos. E eu falei que o corpo fala o tempo todo, né? Porque, poxa, assim, o core do que você trabalha, é o que você entende. E quando o corpo fala, por que será que as pessoas não escutam e só escutam quando o sintoma aparece, de fato, quando a doença aparece, quando já não tem muito o que ser feito, né? Você falou do cara que no fim do dia falava com o time dele ali e, cara, tinha um pico de estresse. Se esse cara for partir para uma... Eu vou chamar só na terminologia, tá? Medicina tradicional e medicina integrativa, tá? Então, se ela for para tradicional, pô, ela vai passar no CVS da vida, vai comprar nem sei, um calmante, uma coisa assim, e vai botar para dentro. Agora, se a pessoa pensa um pouquinho, ela vai entender que ela tem que tratar a causa. Sim. E ela precisa entender isso, né? E por que você acha? Você acha que faz parte dessa má educação, assim, as pessoas só tratarem depois que o sintoma já está muito grande, depois que todo mundo já percebeu que não está legal? A maioria das pessoas que vêm para nós da área médica, né, Rodrigo, vem com sintoma. Eles vêm procurar porque eles têm sintomas. São raros aqueles que vêm procurar dizendo, eu vim aqui procurar uma autoconsciência de como eu posso melhorar meu estilo de vida, linkando tudo o que poderia me levar, por exemplo, a ter sintomas. E o corpo, ele guarda memórias mesmo. Tanto que um best-seller, que é um livro que foi publicado aqui nos Estados Unidos, né, por um psiquiatra, que foi assim, acompanhou os pós-guerra, né? Ele colocou assim, né, the body keeps the score, quer dizer, o corpo guarda memórias. Então são aquelas pessoas que passam com PTSD, que são os transtornos de estresse pós-traumático, pós-guerra. Mas hoje o pós-guerra não é que caiu a Torre Gêmeas, não é porque você perdeu um ente querido ou um cachorrinho ou perdeu teu emprego, não. Hoje, uma frustração de uma sociedade, né, uma ruptura de um relacionamento, né, uma decepção e uma frustração, né, em algo de um projeto, isso pode te deixar trauma. A gente pensava, esse trauma vai ficar no cérebro. O cérebro só cabe 10% das informações. Ele vai para onde? Por HD externo. O HD externo é o corpo. Então,
Então, isso a gente chama hoje em inglês de core affect. O que é afeto central? O corpo registra tudo isso. Tanto que em 1960 tem um psicólogo americano, né, que é James Gibson, o que ele falou? Nós temos duas maneiras de abordar um ser humano que sofre. Ou top-down, que é um psiquiatra, um psicólogo, ou bottom-up, o corpo. Então, quanto vai de baixo para cima? 80%. Quanto vai de cima para baixo? 20%. E a gente achava que a mente controlava o corpo. Hoje não é bem assim, a neurociência provou um pouco ao contrário. Então, por exemplo, a gente não tem sintomas, mas às vezes te deu uma diarreia. Opa, o corpo falou. Ah, eu não tive sintoma, mas depois que, sei lá, tive um problema, eu tive uma dor de cabeça, ou deu uma dor no dente. Então, se você vai tratar do sintoma, passa desapercebido. Hoje, como as pessoas estão desconectadas do corpo e da mente, elas não pensam. E muitos americanos, ou muitas pessoas vão, eu quero o meu remédio, eu quero a pílula da felicidade, me dá logo, eu quero resolver. Não quero parar para pensar por que eu fiquei doente, entendeu? Então, hoje a gente está tendo muita conscientização, né, eu falo da longevidade de vida, né? Demais, não? E aí a gente cai em uma coisa que desde quando a gente começou a fazer, todo mundo pergunta e a gente explica para as pessoas mais próximas, mas não é tão simples de explicar. Então eu tô aqui como leigo, tá? E eu vou te fazer a pergunta. O que é microfisioterapia? Puxa vida. Pois é. Eu estava no sul da França, na minha 5ª cirurgia de rim, cálculo renal, e aí foi colocado aí um catéter, né, no meu pipi até o rim, e entra um médico urologista e ele falou assim, posso te tocar? Eu falei, pode tocar, 30 anos atrás. Então tá bom, então me toca, me dá uma data, eu falo, meu Deus do céu, o senhor é espírita, né? Ele falou, não, o que aconteceu nessa data? Eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas é uma data onde eu perdi meu avô japonês que me ajudava a me criar, e aí a partir disso eu desenvolvi uma somatização, então isso foi onde? Foi nos meus rins. Depois que tocou, e depois também eu conheci isso através de um médico quiropata que me ensinou isso, levou para mim, um francês, levou para o Brasil, bom, não tive mais problema. Eu falo, mas o que está acontecendo isso? Então, o corpo guarda a memória, igual a gente falou agora. Então, o que é microfisioterapia? Primeiro, quando eu conheci essa técnica, micro é pequeno. Fisioterapia, na verdade, é porque, como a primeira graduação que eu fiz foi físio, eu quis proteger essa profissão, mas na verdade a palavra em francês é microkinésithérapie, significa micromovimento. Então, o que nós vimos? Que o corpo ele guarda sutilmente, inconscientemente, tudo que você passa, a nível tóxico, químico, físico e emocional. E ele vai storage, ele vai guardar, armazenar no corpo. Então, microfisioterapia é uma técnica da medicina osteopática que é diagnóstica, que eu vou buscar, tentar encontrar no teu corpo rastros de agressores do tipo tóxico, químico, físico e emocional que deixaram rastros em você. Quando eles deixaram rastros em você, vai gerar o quê? Sintoma. Aí eu descubro qual foi o agressor, qual o sintoma que gerou e eu integro com 2 mãos o agressor e eu vou atenuar o sintoma. O corpo ele é sábio, ele é uma farmácia automática, ele vai estimular para que ele mesmo elimine isso. Exemplo, ontem eu peguei um menino que veio contra a vontade, o pai e a mãe trouxe, não queria nem me cumprimentar, e quieto, 17 anos, fechado, tanto que eu falei para ele, olha, tudo que você não expressa, não exprime, você imprime, você guardou isso dentro do seu corpo. E aí o menino ficou quieto, ele começou só a olhar para mim quando eu falei, eu também tenho uma filha que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, espectro autista, já usou todos os medicamentos que você usa, você está antissocial, você não quer falar comigo, na hora que ele deita na maca. E eu dou a primeira data para ele, onde ele bateu o carro, quase perdeu os entes queridos e sofreu praticamente um bullying danado, ele chorou como nunca, aí pai e mãe chorando na sala, é um tratamento que foi familiar, que é o campo morfogenético. E aí hoje a mãe me liga e fala, olha, como é que eu posso dar prosseguimento nisso? Foi a primeira vez que ele falou algo. Então o corpo ele guarda memórias e se você não estimular o corpo para sair, ele vai acumulando e é como se encher esse copo com água, quando transbordar a água, que é o trigger, ele gera sintoma. Uau. É mais ou menos isso, né? É uma técnica mesmo. Tá, então eu cheguei lá,
deitei na maca, o Dr. Afonso vem e faz microtoques a partir de um conhecimento ali, de um livro, de algo, e esses microtoques no corpo todo. No corpo todo. Braço, peito, perna, cabeça, no corpo todo. Eu, particularmente, eu vou lá, eu gosto muito. Eu quase durmo assim, ó, quando começam os microtoques. E nesses microtoques existem liberações. É como se estivesse liberando. Vou usar um exemplo mais prático, como se fosse uma acupuntura, né? No formato da acupuntura, em alguns pontos específicos. Uma vez, tem uma história muito boa em relação à microfisioterapia. Meu cunhado, um cara muito cético, tal, maravilhoso, e ele tava todo cético. Não vou fazer. E isso foi 2017, 18 mais ou menos. E aí ele tava lá em casa, eu fiz, a Adriana fez, aí ele foi no quarto fazer. Aí ele, não, quero só ver agora o que vai acontecer comigo. Saiu brincando assim. Meu amigo, 39, 40 graus de madrugada, febre, o corpo gritando ali. E ele tinha que fazer uma viagem para os Estados Unidos no outro dia. Ele veio, cara, base de remédio, febre. Ele falou, gente, o que aconteceu? Olha que louco isso, cara. E é a liberação de algo que você nem faz ideia muitas vezes. E quando você fala data, muitas pessoas vão falar assim, pô, adivinha e tal. O que é isso, né? Que você falou, pô, o cara é espírita, muito o cara bom. Né? Como que é de fato, assim, o que você enxerga quando você está apertando? Por exemplo, você está aqui comigo, você apertou meu braço aqui. Você já me deu algumas datas próximas ali, em alguns pontos específicos. Eu falei, cara, não é possível. O Afonso tá no meu Instagram até o final, até 2012 lá para ver. O que você quer dizer quando você olha uma data, um ponto específico assim? Primeiro, é muito boa essa pergunta e muito inteligente, porque assim, essa técnica, quando eu levei para o Brasil, puxa, eu quase fui queimado na fogueira da Inquisição, né? Conselho Regional de Físio e tal, não, os caras, nossa, quase me crucificaram. Mas eu encontrei minha tribo aqui, porque aqui na medicina quiroprática tem muitas técnicas semelhantes que são chamadas Apply Kinesiology, quer dizer, eu apliquei testes de cinesiologia. Cinesiologia é testar os movimentos, micromovimentos. Então, tudo fica estocado. Então, as datas são parte dessa Apply Kinesiology. Só que aí, quando você vai datar tipo em semanas, em dias, em meses. E aí, esses franceses, né, descobriram esses pontos, como os acupunturistas também, os pontos que você falou. E aí, com as duas mãos, eu pergunto mentalmente por testes musculares para o corpo. Né? E aí ele vai me dizer se é tóxico, químico, físico, emocional, e naquela data aconteceu alguma coisa. Aquele agressor, ele entrou no seu corpo e foi lá e bagunçou, né, o seu corpo. E aí esse corpo, ele não aguenta, ele gera sintoma. Um dos sintomas melhores que teve foi o que aconteceu com o teu cunhado, que a gente chama de homeopatia com as mãos. Eu que fiz homeopatia, quando você provoca febre, você elimina um monte de patógenos e é uma reação, que a gente chama de, né, exoneração, que o corpo está botando para fora aquilo que fez mal. E é um dos melhores resultados que nós temos, ao cansaço, às vezes uma diarreia, uma febre, e isso é um resultado que teu corpo está apto para fazer copy, né, para jogar, enfrentar os teus fantasmas e jogar para fora. Se o seu conhecimento não virou produto ainda, você está subutilizando o que construiu a vida toda. No ARM, nossa mentoria, a gente estrutura isso com você. Você pode marcar uma reunião estratégica comigo, olho no olho, para a gente entender se é o momento de caminhar juntos. É só clicar no link aqui embaixo. Teve algum caso assim que, cara, você não acreditava naquilo e funcionou? Teve algum resultado que você lembra? Você deu o exemplo aqui do menino que foi, enfim, teve algum caso como esse do meu cunhado, de resistência, assim, do cara cético naquilo e não entender muito bem? Olha, eu tenho um caso muito legal você perguntar isso. Eu atendia numa clínica em São Paulo, porque quando eu levei para o Brasil, eu mesmo clinicava em várias cidades para divulgar a técnica, porque na verdade todos nós somos São Tomés. Então a gente só acredita vendo, né? Então, vamos lá, vamos ver o milagre lá. Então eu ia nas cidades e eu lembro que estava numa clínica de psiquiatra e psicólogo lá em São Paulo. E entra no meu atendimento um cirurgião, um neurocirurgião, que quando ele entra,
e ele falou assim, tô aqui, me mandaram aqui, eu quero ver o que é esse negócio. O cara é super despachado, né? Falava lá uns palavrões, não sei o quê. Na hora que ele deita, rapaz, eu dei o meu telefone para ele, ele me liga, Rodrigo, e fala assim, o que você fez comigo? Mentira, eu cara. nunca vi, porque ele teve vários problemas emocionais muito grandes e marcas na vida dele que ele não tinha superado. A partir daquele momento, ele muda da água para o vinho. Outro exemplo foi a roommate da minha filha, que está aqui assistindo aqui. É uma chinesa que, cabelo comprido, vivia grandes conflitos, imagina, políticos, né, na China, e um grande problema com o pai dela. No outro dia, ela simplesmente, super fechada, não acreditava em nada disso, imagina, chinesa. E eu fiz lá na Califórnia, em Santa Mônica. No outro dia, ela vai e corta o cabelo e muda radicalmente o comportamento. E para com os pensamentos, os dois casos, hein? Pensamentos suicidas, autodestrutivos, são casos muito diferentes, vamos falar assim, com espíritos que iam para o suicídio. Então, a gente pega casos, a nossa responsabilidade é muito grande, e são casos que a gente vê no dia a dia, né? Estou dando 2 exemplos radicais. Né? E por que você acha que algo que funciona tanto não é tão difundido? Primeiro, por desconhecimento, né? Nós temos muitas crenças limitantes, né, de que isso aí é bruxaria, espiritismo, né? E, na verdade, quando você entra numa data, você está entrando chamado num campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? É a sua história, que reprogramada, ela dá um resultado espetacular. E outra, os toques sutis, para explicar cientificamente, cada camada ela é ligada ao sistema nervoso autônomo, que se ele é autônomo, ele é automático. E você, na hora que toca isso aí, eu fiz experiências em ratos, publiquei, e fiz em seres humanos, com mulheres com fibromialgia, nós fizemos, durou praticamente 6 meses uma sessão, e nós fizemos testes super de sangue, de urina, e os marcadores inflamatórios melhoraram e as dores diminuíram 90%, numa população super grande, está publicado na PubMed. Então a gente sabe que esses pequenos toques, eles continuam dando resultado como se fosse uma homeopatia. Vamos falar dos aparelhos? Acho que a galera deve tá aflita para saber. Existem alguns aparelhos, né, que ajudam muito. Eu tive uma ajuda sensacional assim que eu passei por um momento de hospital e tudo mais na minha recuperação. Tiveram alguns dias que eu acordava lá, colocava o capacete, aí colocava um óculos, colocava um outro, aí até postava no Instagram, o pessoal, gente, o que está acontecendo? O que é isso, Rodrigo? Por que você usa isso? E eu comecei a usar mais, inserir mais no meu dia a dia. Realmente foi algo assim transformador em vários aspectos assim. E eu vejo isso muito nos meus filhos também. Então a gente usa muito tem alguns aparelhos ali que são essenciais assim. Eu queria que você pegasse alguns aparelhos pra gente aí, pode pegar, pode botar na frente da câmera aí sem problema nenhum. E explicasse pra gente, esse é o que vai no nariz? Esse que vai no nariz. Não, esse aí eu vejo o Afonso com isso aí. Cara, que é isso? Esse aí você coloca no nariz. No nariz, ó. Então, por exemplo, esse aqui, ele tem como é que fala? Uma pilhazinha. Ele é um equipamento de estimulação intranasal. Qual que é a vantagem dele? Primeiro, portátil, né? Segundo, que você tem um buraquinho aqui, na hora que você coloca, ele vai direto no cérebro, em regiões muito específicas. Então, vamos supor, essa primeira montagem que eu fiz, ela é uma montagem com LEDs, então, quer dizer, o LED ele é mais superficial, o azul é bactericida, antivirótico, e o vermelho é, né, anti-inflamatório e analgésico. Então, se eu coloco aqui, ó, ele fica no meu nariz. E para que serve essa montagem? Para quem tem alergias, rinite, sinusite. Então, uma pessoa que entope o nariz antes de dormir. Então, pode usar à noite e depois vai abrir o nariz para dormir melhor, por exemplo. E ele serve para, principalmente, crianças que têm muitos problemas agora do pólen, sim, essas alergias. Então, essa é uma montagem. Geralmente, ele tem um timer de 20, 25 minutos e depois ele desliga isso aqui. Ó. Então, esse é uma montagem. Aí você não usa ele você usa antes de dormir ou durante o dia, a hora que você quiser. A hora que você Nossa, quiser. Eu sofro muito com isso, cara. Com alergia nessa época do pólen. Aqui nos Estados Unidos, nessa época tem muito pólen. Graças a Deus está acabando.
Tô ressuscitando agora. Mas qual que é a diferença? Aí você está conectando o outro. Esse aí é o quê? Essa montagem, ela é uma montagem para o cérebro, porque hoje as pesquisas mostram que quando você usa o intranasal junto com o capacete, você tem uma ação mil vezes melhor, tá? Então aqui eu coloquei 2 lasers, e os lasers, vocês vão ver, ele tem ó, que nem aqui, se eu apontar para a câmera, você pode ver, ó, tá vendo? Ele é forte, né? Laser forte. Esse é 655 vermelho, e esse você não vê, ele tem uma luz guia, ele é infravermelho, ele é mais potente ainda. Que loucura. Então, por exemplo, se eu uso aqui nos 2 narizes aqui, nas 2 narinas, eu estou fazendo, por exemplo, se você for ver, tá piscando rápido aqui. Então, se pisca rápido, 40 Hz é para estimular teu cérebro a aumentar a memória e foco. Se eu pegar e segurar ele aqui, esperar alguns segundos, ele vai dar uma piscada e agora ele está piscando lento. Ele está a 10 Hz. Se eu colocar isso agora, me dá sono. É alfa, ele me acalma. Ah, eu tive agora, né, uma reunião, me deixou estressado. Você põe em 10 Hz, ele te acalma. Ele vai em áreas do cérebro, especificamente, ele vai te acalmar. Ah, e agora eu tenho uma prova, eu preciso que meu filho faça antes de ir para a escola, porque ele tem uma prova hoje de manhã. Ele usa 40 Hz, ele vai estimular para aumentar o foco. Então, tudo isso num equipamento portátil, e aí você combina ou não, por exemplo, com um capacete. Então esse é um exemplo de... Nossa, sensacional. E o capacete você pode usar em qualquer momento também, né? Pode. Eu usava muito pós-cirurgia e usava quando acordava. Quando acordava eu usava o capacete e o óculos... Como que é o nome do óculos? É um óculos... O Retime. E pra jet lag também. Sim, eu vou mostrar esse capacete aqui e esse aqui, ó. Deixa eu tirar. Então, esse capacete aqui, a tecnologia, Rodrigo, eu fiz meu primeiro doutorado no início da década de 2000. Puxa o copo um pouquinho para cá. E esse a gente começou, nós levamos. Então, essa empresa que na época tem essa forma para crescer cabelo, nós mudamos os parâmetros dentro e colocamos LED vermelho, infravermelho, você liga aqui e aí você coloca, esse foi feito, comprimento de onda para o cérebro, né? Você pode deixar assim, ou se eu quiser irradiar mais a minha testa, que é para cognição, eu viro, né? Eu deixo ele assim, tá? Então, este aqui, ele serve para cérebro e esse aqui também. Então esse aqui você tem que baixar um app e você tem como mudar os parâmetros. Ele é muito mais potente, ele prepara o teu cérebro e tem ondas cerebrais. Esse é só contínuo. Então a gente fala de que é fotobiomodulação transcraniana, que é feita então para você também melhorar o foco, a memória. E tem gente que pergunta assim, mas é só para quem é doente? Hoje não. Eu estou orientando um doutorando da psicologia, onde ele passa, né, alguns questionários validados lá, de escolas que vão fazer melhorar o teu QI, melhorar a tua memória. Então a gente usou em pessoas ditas normais, porque eu acho que não tem ninguém normal, mas você vai ter melhora. E isso é preservar o teu cérebro. Então hoje todo mundo pergunta, como é que eu posso ter longevidade cerebral? Usar capacete. Eu ia perguntar sobre isso. Quando você fala de cérebro, a gente está falando do que especificamente? Não, você vai ficar mais, que nem você falou do primeiro aparelho ali. Ó, se eu ligar nessa frequência aqui, vai me dar sono. Se eu ligar nessa aqui, eu vou desentupir, né? Não, é cerebral. Vai cerebral. Enfim, vai dar mais cada um para uma função. Isso. O capacete, para que ele serve? Lógico, existem várias variações ali, mas para que serve o capacete quando você fala de cérebro? Assim? Então, normalmente a gente tem usado, claro, as pesquisas minhas foram para Alzheimer, Parkinson, mas hoje tem ansiedade, né? Eu tenho publicação em ansiedade, depressão, distúrbio de sono, né? Te ajudou muito no sono. Então, dependendo do horário que você usar, você vai ter uma reação. Por exemplo, esse dá para você programar, esse não. Então, quer dizer, se eu preciso ter aumento de foco, eu vou usar ele de manhã. Se eu preciso, por exemplo, ter um alívio, porque quando você usa capacete antes de você dormir, você dilata os vasos e você dilata vaso arterial, venoso e linfático, limpa o teu cérebro, tira a acidez, leva você num sono delta mais profundo e, obviamente, ele é mais restaurador.
Se você for pensar indiretamente, a pessoa que dorme mal engorda 30% ao ano, então todo mundo deveria usar, porque você vai ter o quê? Uma liberação mais do hormônio, que é aquele que sacia a fome, né, que é a leptina, e você inibe a grelina. Então tudo tem uma ação indireta. E, por exemplo, esse dá para você vascularizar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que está ficando mais idoso. Então, tudo vai lento, né? Na hora que eu fiz o Doppler no meu doutorado e que me chamou para Harvard aqui, eu provei que todo mundo que tem distúrbio de sono, falta de foco, ansiedade, depressão, pânico, Alzheimer, Parkinson, etc., demência, os vasos vão ficando duros e vão ficando, vai passar menos sangue. Então, na hora que você joga os capacetes, você dilata as artérias, vai limpar o cérebro e, obviamente, você vai melhorar em um monte de coisa. Então, você dormindo bem, de manhã você acorda mais disposto, você vai ter mais ânimo, as suas dores vão diminuir, aquela rigidez. Então, não é uma panaceia, mas serve para muita coisa, né? Aqui nos Estados Unidos, são décadas de estudo. Nós levamos no Brasil, foi aprovado esse aqui pela Anvisa há 3 anos. Mas aqui eu aprendi isso quase 15 anos atrás. Né? Caramba! E qual é o aparelho, assim, que... Já teve algum que você olhou e falou assim, isso aqui não funciona não. Ou você não deu nada e o negócio traz um resultado absurdo, assim. Porque todos eles são muito estudados antes de ser feito, mas tem algo que alguém já fez que você olhou assim de aparelho e falou, não tô botando muita fé nisso não. Isso te surpreendeu? Ou o contrário? Eu tenho um equipamento aqui, deixa eu pegar aqui, aquele que está escrito Afonso aí, ó. Qual? O telefoninho aqui, ó, que está com... Não. Tem que fazer uma imagem da mesa aqui, ó. Mostrando o Milta. Não, Milta. Aqui, ó. O Milta. A gente tem o Milta em casa. O Milta, ele é um equipamento que ele é um cluster. E a primeira vez que eu conheci ele foi num congresso médico em Paris, né? Porque eu morei muito tempo lá. Foi lá que eu conheci a micro e tal, né? Hoje terapia manual evolutiva. E aí o vendedor falou 1000 coisas. Eu falei, mas ele é um bom vendedor. E aí eu comprei, totalmente desenganado, e levei. E aí ele, não, porque ele tem um campo eletromagnético, laser, LED. Eu falei, não é possível. E aí, quando eu usei a primeira vez, foi amor a primeira vez, os resultados que eu tive em mim, e depois eu levei para a clínica, foram assim, então, eu não botava fé nenhuma. Né? A terapia Milta é russa, igual o ILIB, e aí eu comecei a usar. Então, os resultados que eu vi hoje, assim, não tem como, né? Todos os meus pacientes, nós temos equipamento desse portátil, na clínica nós temos grandões, né? Tem os capacetes com a terapia Milta, e o resultado é, assim, indiscutível. O que ele faz é algo fora do comum. Qual desses aparelhos você não vive sem? Se você pudesse escolher um só para usar os próximos 5 anos? Esse aqui. Indiscutível, porque ele tem 15 programas. Eu posso colocar aqui... Tem anti-inflamatório, né? Tem tudo. Anti-inflamatório. Eu consigo ter os 4 neurotransmissores, né? Acetilcolina, dopa, GABA, né? Serotonina. Eu consigo ter anti-inflamatório, analgésico. Eu consigo bioregular, por exemplo, uma tireoide. Então, eu falo para todo mundo aqui. Estou ganhando idade, minha tireoide está falhando, ponho aqui bioregulação, aplico na tireoide. Então, o que isso faz? Por exemplo, eu lembro quando eu saí da Covid, né, que eu usei a bolsa de colostomia, eu saí hipertenso, tem um programa cardio. Eu uso sob o coração, eu deixei de ser hipertenso. Por quê? Porque ele dilata as artérias, ele faz o efeito de um remédio. E eu venho usando isso, fazendo pesquisas. Nós estamos fazendo agora pesquisas em pessoas que usam hemodiálise, e com o capacete, com esses equipamentos, as pessoas já dormem melhor. E não mudou nada na parte médica. Eles vão continuar fazendo hemodiálise, mas eles vão ter uma qualidade de vida. Então, se eu fosse escolher um, Rodrigo, sem dúvida, é o Milta. Nossa, sensacional. Esse que você tá com a bolinha aí, vou até tirar aqui. Vou até usar esse óculos aqui agora, porque está escurecendo. Essa bolinha aí que você tem, é o quê? Eu tenho também. Essa aqui, Adriana, eu fui sair de casa hoje. Você vai encontrar o Afonso? Vou gravar com o Afonso. Então pega esse aqui, tirou dela, botou no meu pescoço aqui, ó. Para que serve isso? Porque eu tô só aqui eu tô no placebo mesmo. Eu tô só na confiança, eu não faço ideia. Boa pergunta. Então, foram neurocientistas que ficaram estudando e viram que o coração, né, ele emite um campo eletromagnético. Então, o que eles foram? Eles foram estudar, aí fizeram pesquisa, e antes de lançar, fizeram muitas pesquisas. Então, o que ele faz? Ele cria um campo eletromagnético entre o coração e o cérebro. Isso é muito conhecido.
Então, o eixo coração-cérebro, ele é que praticamente vai enviar a informação dos hormônios, né, dos neurotransmissores que a gente acabou de falar. Então, ele é modulado num campo a 10 Hz, que te acalma, que fica verde, e depois, ou no azul, que é o gama, que vai dar mais foco em você. Ih, Afonso, o meu tá desligado até aqui, ó. Tô só no placebo. O meu tá verde, então ele me deixa mais tranquilo. Então, vamos supor, você está precisando agora concentrar para uma palestra, você segura a mão nele, ele vai acender o azul, ele vai dar 40 Hz, igual tem nos capacetes, e nesse aqui ele vai fazer então o campo eletromagnético, eixo coração-cérebro. Esse do seu pulso aí é o Apollo? Esse é o Apollo. O Apollo ele já foi estudado na Universidade de Pittsburgh, né, na Pensilvânia, por um cardiologista e neurocientista, onde ele mimetiza muito aquilo que a micro faz, que é um micro toque. Então, o que ele descobriu por pesquisa em neurologia? Que vibrando em frequências x, y, z, com uma velocidade y, z e x diferente, ele vai estimular através da pele áreas do cérebro a produzir esses neurotransmissores. Por isso que eu levantei, dormi pouco, estou com baixa energia. Eu ponho lá, Wake Up and Energy. Eu tive que agora, fiz um baita de um treino, workout. Eu coloco Recover. Preciso de focos. Eu estou com um filho que está lá, na hora que você pegou serra ou está num trem, tem aquela sensação de vertigem. Você coloca lá, tem um programa do foco que vai diminuir a tua vertigem. Eu preciso para dormir, tem programa para dormir e assim por diante. Tem algum estudo já robusto do impacto na longevidade ou só, entre aspas, óbvio, né? Entre muitas aspas, só na qualidade de vida? Agora, que resulta em longevidade no final. Em fotobiomodulação tem longevidade. Porque como já tem muitos papers, né, científicos, vamos falar 20 anos, 30 anos, que são as meta-análises, né, são as revisões sistemáticas, então já tem isso aí em longevidade, com os aparelhos de foto e também os aparelhos de estimulação do nervo vago. Porque esse Apollo regulariza o sistema nervoso autônomo, esse aqui regulariza o sistema nervoso autônomo, que controla o nosso inconsciente corporal. Então isso aumenta a sua longevidade. Por quê? Porque baixa variabilidade da frequência cardíaca, quer dizer, baixa reatividade do sistema nervoso autônomo é pior nível de doença. Então, quanto maior você tem o sistema nervoso autônomo mais flexível, mais longevo você vai ser. Nossa, sensacional. Um que a Adriana ama, e eu amo também, só que eu fico todo cheio de pelinha aqui. É o pulseto, que é do nervo vago. Eu já vi vídeo de cantores brasileiros, Cristiano Ronaldo, eles usando muito, eles gostam muito de usar. O que é o nervo vago? Esse nossa, é sensacional. Tem ele aí? Tem ele? Esse aí. Aqui, esse é o pulseto, né? O pulseto, né, ele acende o verdinho, tá com bateria. Aí você vai, né, colocar dentro do seu app, no aplicativo, aí você vai escolher. Ele tem 5 programas free, né? Que é para ansiedade, estresse, burnout, dor e que mais? E sono. E depois você pode assinar para dor de cabeça, inflamação e saúde intestinal. Então, você tem como estimular o nervo vago. Nós temos 12 pares de nervo craniano. O nervo mais longo é o nervo vago. Ele sai do cérebro e vai lá nos intestinos. E ele, o que ele faz? Toda a cura, todo o poder anti-inflamatório passa pelo vago. O vago te acalma, ele melhora a tua digestão, você fica mais calmo, você dorme bem, a tua emoção vai ser muito mais positiva estimulando o vago. E tem várias maneiras de estimular o vago, no pescoço, no ouvido ou diretamente no sacro, que são áreas, no tibial posterior, são 4 lugares que você pode estimular. O mais comum é no pescoço ou no ouvido. Então tem equipamento que você vai estimular diretamente a área central aqui, ou esse que que dá choquinho igual esse aí, porque esse aí dá um choquinho. Todos dão um choquinho. Sempre quando eu vou colocar na minha mãe está aqui em casa visitando a gente, eu falo, mãe, usa esse aqui, é muito bom. Eu coloco na potência 10 lá. E aí trava isso aqui, cara. Puxa, a pessoa dá uma cãibra geral aqui, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, tem que ajustar aqui. E o do ouvido é choque também? Então, o do ouvido, ele tem uma vantagem, vamos supor que você pega um menino, uma menina que são hiperativos. Então, você vai poder colocar música,
ou então você está vendo um tablet, ele vai acoplar ondas, então ele foi feito mais para idoso, para problemas mais graves, ele vai estimular o ouvido. Mas ele também formiga um pouquinho. Agora, no pescoço, você falou um negócio muito importante da sua mãe. O meu conselho, vocês têm que passar um gel e na hora que você colocar aqui e começar a dar o choquinho, tem que ficar no formigamento, não pode contrair. Exato. Porque quando você formiga é sensorial, quando você contrai é motor, então vai piorar, né? Exato. E aí você tem que colocar, assim, numa sensação que a pessoa sinta agradável, né? E estimulando o vago, você consegue melhorar muito o seu bem-estar em geral. Não, sensacional. Nossa, eu piro demais nisso aqui, cara. Meu Deus. Aquele óculos que eu usei uma vez, que a gente foi para Dubai, depois a gente foi para Maldivas e a gente fez... mas o que eu tenho não é esse aí não. O que eu tenho acho que é uma versão antiga, que ele é um monstro gigante assim, ó. Vê se tá aí, ô Rafa. Acho que é aí. É um grande. Ele é gigantão, E aí um fuso gigantesco e eu usei, foi muito bom. Não é esse óculos que eu... Pra que serve esse óculos que eu tô? Esse óculos que você tem... Eu sei pra que é. Então, ele serve para filtrar... Tudo isso aqui é chamado de disruptor endócrino. Ele vai fazer mal porque são luzes artificiais. Então ele vai filtrar isso para não entrar na sua retina, né, que ela está ligada no sistema nervoso, né, hipotálamo, etc. Então isso evita que você tenha um desgaste não só dos olhos, mas também é uma poluição visual. A gente faz muito com as crianças. Cada um tem seu óculosinho laranja. Então chega à noite como... Pô, a gente quer assistir um filme juntos, quer ver Às vezes a gente deita na cama, as crianças, papai, vamos ver vídeo engraçado no celular? Então bota o óculos aqui, porque é muita tela hoje, cara, pra gente, pro trabalho, pro dia a dia. Então tem que cuidar muito, porque isso resulta num sono de mais qualidade. Sim. E aí é aquele passo a passo, né? Mas vamos voltar para esse óculos aqui. Então, o que eu tenho é esse aqui, é o gigante. Esse é o primeiro, né? O Retimer, ele nasceu com psicólogos, né? Que tá vendo? Eu estou usando meu óculos, ó. Eu posso usar junto. Se você for ver, ele é azul esverdeado, né? Ele é azul esverdeado. Então ele vem uma inclinação, entra aqui, vai lá dentro do cérebro e ele faz o quê? Por exemplo, você tem dois tipos de utilização, que é o sono adiantado ou o sono atrasado, né? Então, você dormiu mal hoje, acordou muitas vezes à noite, você vai usar ele de manhã. Agora, a pessoa que, vamos supor, chega no final da tarde, né, e vai tentar dormir e não consegue, então, e quer dormir muito cedo, sabe? Aquela pessoa que chega às 6 horas quer dormir, e aí ele vai dormir cedo e ele acorda 2, 3 horas da manhã. Então, aí você tem que usar ele à noite. E sempre assim, ele tem um timer de 1 hora, usou de manhã, 7 horas, outro dia 7h30, e usa de segunda a sexta, sábado e domingo não usa. E eles estudaram na Austrália, e o que ele faz? Ele conserta, ele equilibra o ciclo circadiano. Então, por exemplo, sono e também a parte de disposição. Tá? Não, sensacional. Sensacional. É muito top. Eu preciso trocar esse aqui já tá um trambolhão. Desse tem mais aparelho... tem muito mais. Esse aqui, ó, que eu trouxe. Esse aqui é o quê? Esse é maravilhoso. Ele nasceu na Dinamarca, né? Por quê? Porque lá tinham muitas pessoas, como aqui nos estados do norte dos Estados Unidos, que pegam pouco sol e que tinham depressão sazonal, né? Então, por exemplo, todos nós, às vezes eu levanto no inverno aqui mesmo na Flórida, vai estar escuro. Então, você usando esse equipamento aqui, ele vai estimular, ele acende uma luz, né? Tá vendo? Ele acende essa luz aqui e aí você vai ter direito, esquerdo e você vai colocar no ouvido. Então, você fazendo isso, ele vai durar mais ou menos 9 minutos e ele vai, no caso do ouvido, vai para dentro do cérebro, fazendo com que a falta de luz do sol seja substituída por essa aqui, que ele parece, Rodrigo, uma luz branca, mas aqui tem todos os comprimentos de onda do sol. Então ele deve ser utilizado só de manhã e para quem, por exemplo, está com baixa energia, baixo cortisol endógeno, dormiu mal, quem tem depressão sazonal, né, porque recebe pouco sol. Então ele é chamado Human Charge e foi estudado na Dinamarca. Nossa, sensacional. Muito top. Esse aqui a Adriana comprou. A Adriana compra tudo que o Afonso fala para ela comprar, ela compra. Eu botei no carrinho aqui. Então tem muita coisa lá em casa.
Mas teve um óculos que você mostrou aqui que eu não conhecia. Ó, Esse aí. Ó, esse aqui. Para que é esse aí? Então, esse óculos aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tem que ligar ele? Aqui, ó, só para você ver aqui, ó. Então, se ligando, ó. Então, ele é um óculos que foi estudado, né, para a parte de visão. Sabe quando você fica cansado e você tem os olhos que ficam totalmente, vamos falar assim, ardendo e tal? Então, você tem esse equipamento aqui. Aí, você ligando ele acende, né, uma luzinha aqui, ó. Então, ele falou, tá lá, power on. Aí, você vai colocar, ó, assim, dessa maneira, ó. O que eu estou vendo aqui, ó? Eu posso ficar... Então, primeiro que ele massageia seus olhos, só que ele tem luzes vermelhas, você vai sentir um calor. Então, ele foi feito para oftalmologia. Então, ele dura uns 20 minutos e ele vai, então, desinflamar os seus olhos. Então, esse equipamento aqui, ó, né? Ele vai acalmar os seus olhos, né? Então, eles lançaram vários óculos aprovados pela oftalmologia. Esse daqui também, ó. Esse daqui, ele já é um pouco diferente. Você liga ele, ó, ele vai acender aqui e você pode usar em cima do seu. Eu uso todas as manhãs. Tá, mas esse aí é mais ou menos a mesma função. Quase a mesma função. Esse, para aquelas pessoas que têm aquelas bolsas, são os olhos cansados, olhos secos, porque nós temos glândulas aqui que lubrificam seus olhos. Então, esse daqui, em particular, vai aumentar a lubrificação dos seus olhos, deixando que você fique com menos ardência, seus olhos ficam vermelhos. Então, esse aqui grandão. E esse de manhã, ele foi feito para tratar essas olheiras e também para dar energia e desinflamar aquelas pessoas que acordam com aquele olho vermelho. Então, e esse daqui que eu estou usando aqui, que vocês estão me vendo, eles são você começa 1 minuto por manhã e depois você vai para 2 minutos. O máximo que você vai usar são 3 minutos. Então, tem muitas pesquisas, são óculos diferentes que você vai usar com funções diferentes. Tudo para oftalmologia. Você teve catarata, não interessa. Tudo isso faz bem, quando bem recomendado por um profissional da saúde. Então, se você pudesse resumir, tem algum outro aparelho que você fala, não posso deixar de falar desse aparelho aqui. Deixa eu ver aqui. Mas se você pudesse resumir assim, o que cada aparelho faz. Esse aqui. Qual é esse aí? Parece um fone? É um fone. Ele é um fone. Esse aí é legal, esse aí eu não conhecia não. Então, eu trouxe só um deles, porque eu tenho assim muitos, né, na clínica e tal. Eles são muito, vamos falar assim, é para usar em casa ou na clínica. Está vendo aqui, ó? Isso aqui na hora que você coloca no seu cérebro, ó, ele capta as ondas. Que loucura. E aí tá lá, né, ó, left, né, right. E aí você tem apps, eu quero acalmar. Eu quero agora meditar. Então você coloca ele aqui, ó, left, right, left. Aí ele estimula e ainda solta uma música ali. Isso. Não só música, mas ele lê e dependendo, ele lê e sabe que você hoje teve um dia cansado. Que isso, você não cara. desligou sua mente e você não desligando, você não vai dormir. Ele vai dar um diagnóstico e automaticamente ele vai falar: olha só, Rodrigo, aperta o botão para acalmar sua mente e jogar alfa ou beta. Então aí você joga a música e a frequência para você desligar sua mente. Esses são os gadgets que são chamados brain waves, são ondas cerebrais. E tem vários, são dezenas. Nossa, e nos Estados esse Unidos aí, tem muito. Ele é muito bacana. Muito top. Mesma coisa, baixa o app e faz, ele é super confortável, fácil, esse é fácil de utilizar. Se você pudesse resumir assim, você acha que, vai lá, cara, esses aparelhos aqui, eles são liberação de frequência e estímulo infravermelho. Né? Vamos uma headline aqui só, sem explicar muito, é mais ou menos isso, né? Todos eles têm frequências, têm oscilações que eles vão estimular e tem luz. Então não tem assim como, porque o corpo ele recebe isso do sol, ele recebe isso do vento, ele recebe isso da rocha, do mar. Nós somos todos seres eletromagnéticos. Você está recebendo a mesma coisa que teu corpo
ele precisa. E que hoje, devido a gente andar com borracha nos nossos calçados, não dormimos mais dentro do chão, a gente não faz grounding, a gente não dorme mais como a gente, né, veio com, antigamente dormia nas cavernas com pele de o quê? De animais. Então a gente se distanciou da natureza, nós perdemos essas frequências, você está devolvendo essas frequências naturais do corpo. Isso de não pisar na terra, na grama, é surreal, né? Porque teve umas 3 semanas atrás que eu tava intenso no trabalho assim, eu falei, gente, faz, sei lá, 2, 3 semanas que eu não piso na grama, que eu não piso na terra. Filho, vamos jogar bola. Só que aí o problema, a grama do campinho é artificial também. Vamos jogar bola, mas no campo artificial. Aí não muda muito. Mas é muito surreal isso, né? As pessoas esqueceram o básico, né? Tanto que o grounding, igual você falou, que é o aterramento ou earthing, quando teve a Covid, em países mais pobres que não tinham, às vezes, medicamentos, não tinham recursos, eles levavam os doentes de Covid em cadeiras de roda para tomar o sol e colocar os pés no chão. Foi muito no Iraque, no Irã, né? na África, e muitos deles melhoravam, tá? Por quê? Porque a terra diminui a sua oxidação, os radicais ácidos, né? A gente vê muita gente falando, né? Antigamente, os tratamentos da maioria dos hospitais, tô falando, sei lá, muitos anos atrás, né? Muitas décadas atrás, era muito sol, era exposição a temperaturas mais altas, ao sol de fato, e hoje tem muita controvérsia em relação a isso também, né? Não pegue sol, e outras pessoas, não, você tem que pegar sol e tem que pegar sol do meio-dia, meu amigo, 30 minutinhos, né? Então essa exposição, as pessoas vão cada vez assim, entrando mais para dentro da caverna, mas a caverna é de concreto, né? Não é a caverna de antigamente. Aqui, mas você já foi criticado por fazer o que você faz? Muito, né? Muito, porque você foge do habitual, né? Então a gente é criticado normalmente não por outras pessoas, mas por outros colegas que fazem o tradicional. E eu sempre falo, é mais fácil criticar do que procurar aprender, né? Então as críticas vêm, as denúncias vêm, geralmente... E como você lida com isso? Hoje eu lido melhor, né? Até pela idade, por tudo que eu produzi cientificamente, eu não devo nada para ninguém, então não estou nem aí. Mas foi muito difícil, foram décadas bastante complicadas, delicadas, né? Mas assim, o que você sente mais dificuldade? Como é que desliga isso aqui? Só apertar aqui. Só apertar. Aí, boa. O que você sente mais dificuldade? De convencer alguém do que você está fazendo, porque é algo, entre aspas, novo, mas ao mesmo tempo não é novo, tá? Mas na maioria, não é que não é novo, vou reformular aqui, é algo que não é tão conhecido. Perfeito. Né? Não tem a ver com ser novo ou não. É mais fácil mostrar lá, dei o exemplo do meu cunhado, é mais fácil mostrar para ele na prática isso aqui ou convencer um colega, convencer um colega de profissão? Eu vejo assim, hoje, depois assim, vamos falar, eu fiquei 30 e poucos anos no Brasil ensinando, né? Tenho 40 anos de formado agora. Hoje vem as pessoas da área médica nos procurar, porque outros também, né, entre aspas, né, desbravadores, montaram a Associação Brasileira de Medicina Funcional, que nem, você sabe, o Vitor Sorrentini, etc., né, Lair Ribeiro, os caras, né, levaram muita pedrada, né? Mas hoje a população, como você falou, ela desconhece. Então hoje as pessoas que vêm, elas vêm com mente aberta, open mind. Então elas já sabem o que elas querem, né? Hoje é mais fácil, Rodrigo, mas vamos falar, uma década atrás... Totalmente outro jogo. Não, você estava batendo na pedra, entendeu? Se você pudesse, eu perguntei um aparelho que você usaria. Você falou, o Milta. Mas de todos esses aqui, se você pudesse criar um protocolo, para mim, Rodrigo, que protocolo simples que você criaria aqui de usar aparelho, de protocolo mesmo, de microfisioterapia? Como que você enxerga isso? Assim, existe um protocolo a ser seguido ou é muito individual? Se você for falar de equipamento, eu uso todos os equipamentos diante de uma regra que eu aprendi na medicina funcional, que eles usam 5 letras R de rato. A primeira letra R é retirar, remover. Então eu limpo corpo,
e mente. Segunda letra R é para reparar. Eu cicatrizo teu corpo e tua mente. Na terceira, como eu falo que nós estamos todos hoje desconectados de corpo e mente, desconectados da natureza, da família, de Deus, etc. Então eu primeiro limpo, reparo, cicatrizo. Terceiro, eu reconecto. Uhum. Depois eu faço o quê? Eu vou reprogramar. Porque se eu reconectei teu corpo e tua mente, eu vou reprogramar. E por último, eu vou reequilibrar. Então eu começo com equipamentos limpando seus órgãos e sua mente, depois eu vou cicatrizar seu corpo e sua mente, depois eu reconectei seu corpo e sua mente, aí eu reprogramo ele. Então são programas individuais dependendo em que estágio você estiver. Por isso que Academia do Jejum, você faz uma detoxificação, você cicatriza a pessoa e você reconecta a pessoa. Vocês fazem os 3 R muito perfeito, depois vai para o quê? Reprogramar, e é isso que vocês fazem, depois você reequilibra. Então vocês usam os 5 R's e isso é o que dá certo, por isso que dá certo. Eu uso a mesma coisa com equipamentos. Então, se eu fizer isso junto com o que vocês fazem, você potencializa resultado. Demais. E todo mundo na sua casa faz? Toda a família? Toda a família. Elas aderiram, né? As minhas filhas cresceram, eu tenho fotos dela, crianças, e eu, né, professor Pardal, colocando as coisas no nariz, Pardal. Né, colocando os pés naquelas bacias para fazer, né, a desintoxicação. Então elas cresceram nisso, né? Porque só a microterapia manual evolutiva eu faço 30 anos, mais de 30 anos. Então elas cresceram nesse mundo, entre aspas, mais natureba de corpo e mente. Por isso que hoje a família é muito aderida a isso, né? E você acha que a saúde no futuro, ela vai mais para um lado, daqui 20, 30 anos, ela vai estar mais para um lado integrativo ou um lado mais tecnológico? Eu acho que vão ser os dois, né? Porque hoje não dá para fugir da tecnologia, né? Porque as pessoas têm menos tempo e precisam da tecnologia, e ela é integrativa porque as pessoas estão vendo que elas estão voltando para a natureza, voltando a dar valor à família, voltando como é que fala assim, a aproveitar o tempo, né? Alimentando hoje mais a sua alma, né? Então eu acredito muito nos dois. Se você é médico, empresário ou já fatura muito bem, mas não tem influência no digital, você está limitado ao seu tempo. E quem não constrói influência hoje, paga mais caro para crescer amanhã. Então no ARM, a gente transforma o seu posicionamento em produto e escala. Você pode fazer a sua aplicação aqui embaixo no link e a gente avalia se é o seu momento de caminhar junto com a gente. Afonso, que aula, hein? Sensacional. Meu Deus, tem muito mais coisa aqui, né, pra gente ir falando, mas a gente vai falando comendo daqui a pouco aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para você que eu faço sempre que eu bato esse papo aqui com pessoas que... A ideia de fazer esse programa aqui, o Family Equity Show, é trazer pessoas que são do meu ciclo e pessoas importantes para mim, para minha família, e trazer também pessoas que estão com a gente dentro da nossa mentoria, para justamente trazer a voz das pessoas que impactam de fato. E não é trazer quem tá no hype, trazer pessoas importantes pra gente. Tudo que é bom pra mim eu quero pra audiência, para as pessoas que nos seguem, pra quem nos acompanha há tanto tempo. E eu sempre faço essa pergunta, cara, que eu acho que é uma pergunta reflexiva. Quando você partir, como é que você quer ser lembrado? O que você quer que falem de você? Olha, isso eu quero que as pessoas lembrem do meu legado, né? Por isso que eu falo que o mais importante depois de Deus, Jesus, é a minha família. Então, se funcionou dentro da minha família, aí eu fico feliz, porque eu preciso desta energia para continuar. Então, o legado ficou onde eu mais queria, número 1, na família. Depois, para as pessoas que eu deixei. E a gente se entrega, se a pessoa usar, não é problema meu. Mas eu quero ser lembrado de eu ter transformado vidas, de corpo e mente. É isso que eu sempre quis. Esse foi o meu lema quando eu montei as primeiras escolas, né? Levei tudo da Europa para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil e mudamos o Brasil. E hoje nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui, vamos continuar esse legado. É isso que eu quero. Sensacional. Irmão, muito obrigado. Obrigado você. Que aula, hein? Obrigado. E vamos comer agora. Tá com fome? Então, boa. Não, ainda mais dela, né? Meu Deus do céu. Camila, ó, o passe da Camila, as ações na Bolsa de Valores da Camila
subiram. O Flávio tava gravando aqui, aí o Flávio, assim, ó, Flávio, normalmente eu deixo meu convidado falar bastante na hora da comida pra eu comer tudo primeiro. Eu solto uma pergunta aqui, ó, você vai ver que eu já vou soltar a pergunta de cara pra você, e eu vou comendo. Fala mais e tal. O Flávio, ele sentou aí e, meu filho, ó, ficou quietinho, foi comendo. E aí ele, Camila, tô lambendo o prato, hein? Acabou com a comida. Não, mas a Camila tá aqui, sempre cuidando aqui da gente com o maior carinho, maior amor. Obrigado, Camila. A minha mais nova, sempre muito bom, viu? Ela falou, e aí, pai, falou com a Camila pra ela fazer. Eu falei assim, não, agora tá mais ocupado que você imagina. Vamos ver. É um projeto que é de vida mesmo. Que eu conectei o Oura Ring com capacete manta minha. Nós vamos lançar agora, daqui uns meses. Que eu vou saber, vou traquear você 24 horas. Aí na hora que você chegar, já vai sair assim, ó. Rodrigo, usa o programa tal, feito por nós, você aperta, coloca a manta, capacete, vai sair tudo pronto para você, para corrigir, segundo o Oura Ring. Que loucura. Faz 2 anos e meio que eu tô nesse projeto. Nós estamos virando robô, né? Literalmente. Robocop. A máquina desse homem aí. Às vezes eu abro lá o Instagram, tá... São os 2 caras que eu mais acompanho, assim. Tá o Dr. Vitor de um lado, com um negócio Outro dia eu abri, o Dr. Vitor tava numa live com óculos e um negócio no... Eu falei, ih, gente, aconteceu alguma coisa? Aí depois eu passo por um Reels do Afonso, o Afonso tá lá com os negócios também, cheio de... Daqui a pouco vai vir com a armadura, assim, uma armadura infravermelha. Mas é muito bom, cara. Pra mim ajudou demais na recuperação. E que nem eu te falei antes, eu era meio cético, assim, sabe? Era meio cético, porque é óbvio. Eu nunca vi. Então me mostra, deixa eu ver. É verdade. É muito simples. E quando você sente, né? É isso. Você sentiu na pele, né? E quais são os planos para os próximos anos, Afonso? Aqui nos Estados Unidos, nós começamos, né, dar aula na Florida Christian University, no mestrado, doutorado, e o plano, né, claro, eu consegui a certificação em PA, que é médico aqui, Physician Assistant, e Nurse, que é enfermagem, então eu vou clinicar, vou falar assim, com mais liberdade, mas é fazer pesquisa aqui. Eu estou fazendo tudo no Brasil e peço colaboração aqui, mas agora eu aumentei a rede de contatos, principalmente com pesquisadores, né, de Harvard, mas também do Texas, onde nós vamos começar a fazer pesquisas. Nós trouxemos aquela cápsula que a Adriana gravou lá, que ela é multissensorial, então nós estamos trazendo coisas para os Estados Unidos. Então os planos próximos é mostrar o que nós aprendemos lá para os gringos, para ver se eles, vamos falar assim, eles pegam para eles também. Sensacional. Nossa, bom demais. Muito bom. Nossa, a Adriana aqui ia estar já futucando todos os aparelhos aqui. Esqueci de perguntar qual o ponto da carne. Ao ponto. Ao ponto mais. O Afonso, fala 3 comidas que você gosta aí. Não, fica tranquilo. A Camila sabe. Não, Afonso. Aí a Camila, o Afonso mandou, aí eu só encaminhei o áudio que você me mandou. Você todo rindo. Não, a Camila sabe. Aí eu falei, tá aí, Camila, pronto. Resolveu? Eu como de tudo, tem mente gorda. Não, eu adoro comer. Nossa, bom demais. Muito bom. Eu acho que a última vez não, a gente se encontrou depois. Mas eu ia falar, a última vez que eu tinha encontrado com você foi no restaurante, inclusive. É verdade, é verdade. Você estava com o pessoal de uns aparelhos também. Exato. Então, é verdade. Exato. A gente faz reunião comendo, né? Muito bom. Você aí já participou, Você já usou algum desses aparelhos? Vou botar o pulseto no... A manta, né? Eu nem trouxe a manta. A manta, eu tenho a manta ali, inclusive. A manta eu usei muito na cirurgia. Você que falou. Eu uso demais. Agora cara, tem uma com bateria, né? Você quer ver o pulseto? O Rodrigo, meu filho, ele é muito... Esse aqui é teu, hein? Esse é meu. O pulseto não, desculpa, falei errado, é o Milta. O Milta. Rodrigo, meu filho, ele mete a mão, cara, em qualquer coisa. Então, ele tá aqui com você. Tem uma cobra passando, eu não tô brincando, tá? Ele pega a cobra. Aí depois ele pega a cobra, ele vai lá e pega um sapo. Aí outro dia ele, pra dar um susto na Adriana, pegou um sapo e entrou pra dentro de casa com o sapo. E cara, aí ele pega aquela mão ali antes de lavar,
ele é do mato, então leva uma picada, aí ele vai lá e ele coça a picada com aquela mão suja. E aí, cara, a hora que você vai ver, a maioria das picadas que ele tem dão uma infeccionada. Aí o que a gente faz? Milta. Cara, é surreal. É surreal. Ele tava com uma agora que eu acho que foi de aranha, cara. Mas ficou aranha terrível. é feio, hein? Ficou terrível. Ficou um buraco de bala. A gente começou a usar um Milta depois de uns dias, porque eu falei, não, isso aí é picadinha de aranha, de formiga ou alguma coisa e vai sumir. Cara, só foi aumentando. Aí comecei a usar o Milta acho que foi no anti-inflamatório, não lembro. E pra dormir também, aqui na cabeça, né? Isso. Tem um ponto aqui importante que dá pra fazer. Nossa, a gente usa muito, cara. É muito bom. Mas é difícil explicar. Por isso que a gente fez essa primeira parte aqui. Aí tem a segunda parte ainda que a gente vai gravar um dia. Que você vai sentar e a gente vai falar de cada um deles detalhadamente. Dá pra falar. Aí porque até pra explicar isso, cara, é muito difícil. É muito difícil. Difícil. Tem protocolos, né? Eu tenho uma mentoria para explicar para todo mundo da área médica. É o maior pepino. Porque tem que falar de dose, de... Nossa! E são muitos aparelhos, né, cara? Muitos aparelhos, assim, eles são complementares. São. Não é que assim, não... Putz, ao invés desses... São complementares e não são baratos. Não são baratos. Né? Então, você... vou pegar o Afonso tá vendendo aqui. Afonso, vou comprar só esse óculos aqui. Não, cara, esse óculos é para uma coisa, o capacete é para outra. Então, são complementares. Como é que te chamaram para Harvard? Foi assim, quando eu fiz uma das pesquisas, eu operei rato, induzi Alzheimer no cérebro deles, e na hora que eu coloquei o LED, o laser no cérebro, desapareceu o Alzheimer. Aí, claro, foi feito em rato, isso aí você tem que provar em ser humano, isso, tipo, imagina, 15 anos atrás. Recebi um monte de crítica. Aí o que eu fiz? Então tá, eu peguei mulherada acima de 65 anos e eu fiz um Doppler de ver varizes, eu fiz aqui, nas entradas acústicas, para ver o quê? Como é que estavam todos os vasos, né? Em quem tinha aquilo que eu te falei, depressão, a ansiedade, falta de foco, memória, demência, distúrbio de sono e assim vai. Então, todo mundo que tem isso, os vasos, como eu te falei, são fechados. Sim. E eles são duros. Aí eu peguei capacete na época de ciclismo e coloquei os LED dentro e coloquei na cabeça dessa mulherada. O que aconteceu? Todas elas melhoraram. Só que eu chamei um neurocirurgião que fazia o Doppler e ele, a gente chama de cego, ele não sabia o que eu ia fazer. Na hora que eu estava jogando o LED na testa dessa mulherada, ele um dia falou assim... O que está acontecendo, Afonso? Está irrigando lá atrás, no polígono de Williams, coisa que eu nunca vi isso em neurocirurgia. Eu falei, pois é, eu estou provando que essa luzinha vermelhinha na testa atravessou lá atrás. Nossa. Aí eu fiz isso, continuei tratando dessa mulherada, todos os parâmetros do cérebro melhoraram. Então, o que estava resistido abriu, o que não passava sangue abriu, limpou o cérebro. Aí eu publiquei esse artigo, um professor de Harvard, o Hamblin, que é o que mais produz artigo em fotobiomodulação do mundo, Rodrigo, me liga. Eu lembro que a secretária não falava muito de inglês, eu falava assim, aqui é o Dr. Hamblin, quero que você escreva um capítulo no maior livro de fotobiomodulação de 2019 do mundo em Harvard. Aí foi por isso que foi aprovado o meu Green Card de habilidade extraordinária. Nossa. Então foi assim. Sensacional. Aí acabei vindo para cá, né? Uau. Aqui temos um Malibu de mandioca, Eita. com flaminhão e molho de uvas roxas e um crocante de alho. Meu amigo. O vinho tá onde? Eu tô bem. Muito bom, muito bom. Não, ia cair bem aqui, hein? Não ia cair bem. Nós não podemos tomar bebidas alcoólicas, Rafael. Não pode. Que delícia, hein? Vamos ver quem faz a primeira pergunta? Você vai querer dar uma experimentada na comida, né? Que delícia. Sensacional. Vindo, né, da Camila, né, Camila? Incrível. Há quantos anos vocês estão nos Estados Unidos já, Afonso? 8 anos. E sempre na Flórida? Sempre na Flórida. Eu recebi o convite para ficar em Harvard, num laboratório que eles iam ceder, mas eu preferi Flórida por causa, até geograficamente, né? Para ir para o Brasil mais fácil. Rapidinho, né? 8 horinhas. Porque a Mariana estudava na Califórnia
Então, quando eu estava no Brasil, eu ficava Londrina, São Paulo, Califórnia, Los Angeles. Aí a outra fazia high school no Texas. Aí eu via para Texas. Então, Mentira. foi assim. A Mariana veio com 17 para 18 e a Juliana veio com 15. E a gente ficava indo para lá para cá. Aí quando veio a pandemia, nós moramos aqui. Eu falei, não, vamos ficar por aqui. E foi assim que nós ficamos. E elas gostaram do Texas, da Califórnia ou não? Gostaram muito. Muito mesmo. Nós também. A gente não conhecia esses dois estados direito. Nós acabamos gostando e aprendendo. Realmente o Texas é uma delícia. E a Califórnia nem se fala, né? Separando lá os homeless, tá, esses problemas que eles têm lá, mas assim, o estilo de vida é muito diferente. O jeito do californiano. Mais do sul ali, Los Angeles. Então, no caso, claro, eu falava assim que eu queria envelhecer em Santa Bárbara, né? É maravilhoso, né? Deve continuar, faz tempo que eu não vou, mas... Então, a comida, o pessoal tem uma cabeça melhor para exercício, né? Então, você vê assim, aqui você vai procurar um restaurante mais, vamos falar, mais saudável, você pena aqui para achar. E na Califórnia é um do lado do outro. Uhum. Então, essa é a vantagem. Né? Então, muito bom. Aqui principalmente na região de Orlando, é muito carente de restaurante, né? De bons restaurantes, assim. Tem muito restaurante bom, tudo mais, mas pelo tamanho, né? É uma dor frequente, assim, de amigos que vêm pra cá. Às vezes estão aqui há 15 dias e eles, cara, não tem um restaurante, assim, bacana e tal. Cara, até tem. Você vai achar um ou outro que é muito bom, mas pro tamanho, né? Que é aqui o tanto de turista que vem pra cá, a galera acaba indo nos hambúrguer da vida, nos turkey leg. E todo mundo que vem, né, Rodrigo, reclama, mas reclama com razão, né? E aí você acaba comprando ou alugando casa de vacation para você fazer sua comida, né? Porque é melhor, né? Então, Aí você vai no Whole Foods da vida, enche o carro e faz em casa. Sabe que a gente começou a fazer isso em algumas viagens, por exemplo, Nova York. A gente gosta de ficar num hotel que tá longe de ser o melhor hotel que a gente já ficou em Nova York, nem top 3 assim, mas é um hotel que tem cozinha, fica bem localizado e fica do lado do Whole Foods. Então a gente chega, deixa as malas, já vai direto, nem vai pro quarto. E aí já sobe com as compras. E come coisa saudável. Aí você fica 2 semanas, uma semana, comendo bem. Fazendo tudo ali. Óbvio. Aí você vai num restaurante ou outro. Pô, ir pra Nova York e não ir pra restaurante é sacanagem. Mas dá pra comer bem. Sem comer porcaria. Principalmente as crianças, né? Porque aí você sai pra rua, meu amigo. Cada esquina é um cheiro de gordura diferente. Esqueci o nome dos negócios lá. A linguiça e o outro é o cachorro quente, a pizza de rua. Então tem que monitorar isso. E a comida, a gente sempre brinca, né? O peixe morre pela boca, né? E na Califórnia você tem muito mais opção saudável do que aqui em Orlando, mas não precisa nem ver, né? Então a gente acaba indo, às vezes, a gente chama comida de verdade. Eu vou em restaurante que brasileiro, não é porque eu não como tudo, né? Mas aí eu também aprendi, porque as minhas duas gostam de cozinhar, mas gosto também de experimentar novos restaurantes. A gente foi descobrindo restaurantes muito bons aqui em Orlando. A gente já vai fazendo a lista, entendeu? Pode me passar essa lista, então. Eu e minha esposa, a gente é ao contrário. Eu e a Adriana, a gente vai no mesmo sempre. A gente vai para Nova York, chegando lá, vamos no tal, depois a gente vai no outro e vai no... Tipo assim, são sempre os mesmos. A gente vai viajar. A gente gosta dos mesmos hotéis. Então tem hotel aqui nos Estados Unidos que a gente já foi, sei lá, 5, 6 vezes. A gente gosta de repetir o que foi bom, assim. Porque vocês já experimentaram, né? Eu também, eu gosto de repetir porque você sabe que você vai comer, né? Vai arriscar, né? Tem hora que não dá, né? Mas eu vou querer essa lista de restaurante aí. Mas vou querer também para nada, viu, Afonso? Porque eu não faço nada, não saio. Meu negócio é... Queria só bater. Não, e agora a Adriana chegou para mim, mudei o horário do seu personal, hein? Eu, Que horas agora? Agora é 5 da manhã. Eu falei, mas eu acordo 4h40.
4h44 para ser mais preciso. Por que você mudou? Não, porque é um bom horário, você acorda e já vai treinar, já fica bem por dia. Eu falei, como todo bom homem, sim senhora. Sim, senhora. Vamos obedecer, né? Mas eu gosto, eu e a minha esposa, a Nilma, a gente costuma sempre pegar as orientações das filhas aí, né? E a gente acaba experimentando e aí a gente acaba descobrindo pratos muito bons, né? E tem lugares muito bacanas que às vezes você não dava o devido valor, é bem legal em Orlando, depois eu te passo. Tem alguns que estão em hotéis, tem alguns que que tem até tastes de vinho e tal, e é muito legal. E coisas naturais mesmo, muitos são bons, viu?